Eu acho que ele vai lembrar que foi um fato assim, muito importante em 2012. Né? Em 2012 tiveram muitos fatos importantes para a gente chegar naquela conquista. Eu acho que essa foi uma bem bacana, que no ano de 2011 nós perdemos 12 pontos, né, para América Mineiro e Bahia. E a gente começou 2012 muito bem. Né? E no primeiro jogo com o Bahia, que foi no Engenhão, o doutor Celso me ligou um pouquinho antes, né, do começo do jogo e falou assim, olha, eu vou dar um pulo no vestiário, eu gostaria de falar um pouco com os jogadores. E é uma coisa que não era habitual dele. Eu falei, olha, ele deve ter alguma coisa importante para falar. E quando ele chegou no vestiário, depois que o Abel fez a preleção, ele se reuniu, estava reunido todo mundo já, e falou da importância do jogo, né? Lembrou, mas de uma forma bem bacana, respeitando também o adversário que a gente ia jogar, que no ano anterior a gente tinha perdido o campeonato, 12 pontos, para 2 clubes que não disputaram nada na parte de cima da tabela, né? E que era muito importante aquela vitória com o Bahia, porque os mesmos 3 pontos do Bahia seriam os mesmos 3 pontos com o Atlético Mineiro, que foi nosso adversário naquele ano. E foi interessante que a gente acabou ganhando aquele jogo de 4-1, né? E isso ficou bem marcado dentro do vestiário, foi bem legal, O doutor Celso participava muito, né? Ele era uma pessoa muito participativa no nosso dia a dia, e a gente criou uma química muito importante naquele ano, de 2011 até 2012, 13. E essa foi uma das histórias que eu acho que foi importante para a conquista daquele título. O Sandrão, Leandro, o Sandrão está sendo mais delicado, porque ele conta essa história de um jeito um pouco diferente. Somos uma live, né, doutor? Tem muito torcedor, não foi isso. Rapaz, o jornalista, vocês falam isso aqui, o jornalista fica numa curiosidade monstra. Vocês estão brincando. Não, é que eu cheguei lá meio irritado, meio bravo, e falei, ó, Abel está fazendo a pressão, acabou, não acabou? Então, eu quero falar com os jogadores. O Abel não gostava muito disso, claro, talvez nenhum técnico. Mas eu disse assim, olha, eu quero falar, porque eu cheguei muito preocupado, muito irritado, a gente tinha tido alguns probleminhas lá em um ou outro jogo, aí eu contei essa história, mas contei de forma mais veemente mesmo, mostrando a importância da gente obter a vitória, né? Para não ficar nessa situação. Então, foi um dos fatos interessantes. Tem um também muito interessante, uma vez que eu fiz com, eu nem me lembro o nome, mas me lembro que o Carlos Alberto, nosso meia, jogava no Fluminense. E o time estava com os problemas, aquela época, né, que se trocava bastante técnico. Eu sei que o Leandro não gosta disso, mas tinha Ivo Hortman, tive Paulo Campos, uma série de técnicos. 5 treinadores em um ano. Mas não fui eu, não. Tinha presidente. Mas aí, vamos lá. E aí nós eu fiz essa reunião para mostrar a eles que eles estavam sendo patrocinados por uma empresa, né? E uma empresa que precisava obter resultados também, no seu aumento de número de clientes, na sua forma de lidar com o futebol, com a saúde, e para que eles entendessem isso. E o Carlos Alberto teve lá uma horinha, um ataquezinho, eu coloquei ele as coisas direitinho, evoluíram. Isso me relembra muito tempo que eu estive agora no futebol, que existiram críticas. Aliás, queria até falar uma coisa, se me permitem aí, da entrevista do Wellington Nem, que eu vi para vocês, no Netflix, que ele fala que eu sempre tive um relacionamento excelente com todos os grupos lá do Fluminense, do qual eu participei, e que esse ano houve uma tentativa de tentarem, acho até que internamente, me colocar numa situação um pouco diferente disso. E ele disse como eu tratava, e o Wellington Nem, inclusive, esteve esse ano no Fluminense, no ano de 2019, entendeu? Acho que isso é importante. Então, eu fiz essa reunião, e o Carlos Alberto hoje também é meu amigo, enfim. Então, é preciso que as pessoas entendam que as cobranças, elas existem em tudo quanto é lugar. O presidente é cobrado, o governador é cobrado, o presidente do clube, o presidente do país, todos são cobrados nas empresas. Se, evidentemente, eu posso ter tido numa reunião que eu fiz, que eu voltei muito chateado, uma derrota para o Atlético Mineiro lá em Minas, ela foi mais dura ou não, tudo bem, é só conversar depois e tal. Mas não, quiseram criar uma imagem, né,
de que eu seria uma pessoa assim, assado. Enfim, ruim de vestiário, isso foi o que foi. Trato mais. É uma bobagem, né? Porque eu estive presente em todas as conquistas do Fluminense. Eu acompanhava o grupo no vestiário, nos ônibus, como é que se diz? Nas pré-temporadas, você está entendendo? Então, só que eu tenho a minha forma de ser, né? Eu só canto talvez um pouquinho mais com o jogador na hora de grandes vitórias ou conquistas, né? Que eu acho que, infelizmente, está faltando para o Fluminense essas conquistas, né? Eu espero que ainda nessa gestão, o Mário e eu fomos eleitos para tentar levar o Fluminense a conquistar títulos. Eu espero que isso efetivamente ainda possa ocorrer. Embora esse ano um ano meio que perdido, né? Por toda essa situação triste da pandemia, mas eu espero que ainda esse ano, ou quem sabe nos 2 últimos anos da gestão, a gente possa ter essas conquistas.